Eu tive a prova viva nesse final de semana de como que minha mente pode me sabotar. Eu estava subindo uma montanha a 400 quilômetros de casa, coloco a chave dentro do moletom, subo até o cume da montanha, chego lá e começo a palpar nos bolsos. Pô, cadê minha chave? Tinha perdido a chave do meu carro. E naquele momento eu só pensava, cara, como é que eu vou sair daqui? Se para abrir o carro eu preciso da chave, para andar com ele eu preciso dessa chave aqui, ó. Foi exatamente essa chave que eu perdi. E eu comecei a pensar em todas as possibilidades de não achar a chave, de dar um jeito de buscar a chave reserva, de achar a chave, de sair dali feliz, leve, solto. E o ponto principal foi, naquele momento, eu pude perceber o quanto que a nossa mente sabota a gente em vários momentos da nossa vida, seja em projetos pessoais, profissionais. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E um outro ponto, a gente precisa ter fé, acreditar nas coisas. Esse é exatamente o assunto desse vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Endrigo Simoneto, eu já crio negócios desde 2008, já quebrei 2 vezes e tive que recomeçar do zero, descendo a primeira vez a montanha, eu não encontrava a minha chave em lugar nenhum. Eu cheguei no meu carro e simplesmente abandonei ele ali, sorte que era um lugar seguro, e aí eu fui caminhando até a casa de um amigo meu. A gente estava em várias pessoas. E aí eu comecei a pensar e meu amigo falou, cara, no dia seguinte vamos voltar, vamos tentar subir de novo e procurar melhor, com a cabeça mais limpa, mais leve. E foi o que a gente fez exatamente. No dia seguinte subimos novamente a montanha até o cume, até o alto dela. E aí a gente procurou por tudo, em todos os cantos, em toda a parte da trilha, e eu não encontrava a chave de jeito nenhum. E eu comecei a desacreditar cada vez mais, porque, cara, naquele momento eu pensava que era muito difícil achar a chave no meio daquela grama toda, poderia ter caído, descido o morro, rolado, várias coisas. Mas a minha mente falou assim, pô, Endrigo, tu tirou o casaco em tal lugar. E aí eu tinha muito claro na minha mente que era naquele lugar em específico. E eu falei para os guris, olha galera, vamos procurar naquele lugar, exatamente ali. E eu fiquei procurando. E aí um dos meus amigos falou, pô, Endrigo, eu vi tu tirar o casaco um pouco mais para baixo. Aí eu falei para ele, cara, eu tenho certeza que foi aqui. Pode descer lá que eu vou ficar procurando nesse lugar. E aí eu comecei a varrer por tudo. Com um pedaço de madeira que eu encontrei lá, eu comecei a abrir o mato e não encontrei a chave. Até que eu ouvi um grito lá embaixo onde meu amigo estava, dizendo que tinha encontrado a chave. Mas sabe qual que é o mais bizarro da situação? É que não foi nem ele que encontrou. Estava subindo um pai com uma criança no colo e mais 2 crianças caminhando aleatoriamente na trilha. E aí esse pai parou e perguntou, vocês estão procurando alguma coisa? E os meus amigos falaram, sim, a gente está procurando a chave. Esse homem simplesmente se abaixou, ajuntou uma chave do chão e falou, por acaso não é essa chave aqui? Aí era exatamente essa chave aqui, ó, do meu carro. Ele entregou nas mãos do meu amigo, eu desci, todo emocionado. Pô, cara, que legal, achamos, agradeci o pessoal. E aí ficou uma lição para mim na volta para o meu carro, porque ainda a gente não tinha voltado. Minha mente criou uma memória falsa e eu jurava que ela estava naquele lugar. E aí eu me perguntei, quantas vezes na vida que eu fiz exatamente isso em outras situações? Quantas oportunidades que eu perdi por estar acreditando naquela verdade de forma absoluta. Quantas vezes na vida a minha mente me sabotou, pregou peças comigo e eu não tive essa percepção, essa consciência de observar o que estava acontecendo ao meu redor e me abrir para as possibilidades, enxergar que tinha muitas vezes outras alternativas e eu ficava insistindo em apenas
uma delas. Se eu tivesse ficado lá, talvez, até hoje, dormido lá naquele lugar que eu jurava que a chave estava, eu nunca tinha encontrado lá. E muitas vezes a gente passa a vida toda procurando em algum lugar, insistindo na mesma coisa, e a gente pode talvez passar várias vidas fazendo isso, e a gente não vai alcançar qualquer que seja o objetivo que a gente tenha, porque a gente está preso a uma armadilha mental. A nossa própria mente cria essa armadilha e nos convence de que isso é real, de que isso é verdadeiro, de que a chave estava exatamente naquele lugar. Se eu tivesse, naquele momento, questionado minha própria certeza, talvez a gente teria encontrado antes a chave, talvez a gente teria encontrado no dia anterior, porque no dia anterior eu também procurei exatamente naquele lugar e não encontrei. Então, eu questionar a minha certeza é algo muito importante. É contraintuitivo, porque, tá, mas eu tenho certeza, por que eu vou questionar isso? Cara, questiona, porque esse exemplo da chave é um exemplo do que acontece várias vezes ao longo da nossa vida. E quando a gente questiona isso, a gente começa a se abrir para as novas possibilidades. Se a gente não questiona, a gente fica só com uma única alternativa. E isso é muito arriscado. Qualquer grande decisão que você vá tomar na sua vida, sempre leve em conta 3 cenários prováveis. E a partir desses 3 cenários, você observa e você toma a decisão com base em mais opções e não apenas em uma única opção. Agora pensa no poder da persistência e no poder da fé, do acreditar. Se a gente não tivesse acreditado, será que a gente teria encontrado essa chave? Talvez a gente não teria voltado lá. E perceba, não foi a gente, não fui eu, não foi os meus amigos que encontraram a chave. A gente ficou procurando. Foi uma pessoa aleatória. Parecia que ela tinha sido colocada lá naquele exato momento. Que foi quando a gente parou, quando meu amigo desceu e parou naquele local. Foi exatamente quando essa pessoa chegou. Ela poderia já ter passado daquele local, ter se atrasado 5 minutos e talvez esse desfecho poderia ter sido bem diferente. Então, alguma coisa ali colocou aquela pessoa, vida, Deus, o que você acredita, não importa exatamente o que, mas aquela pessoa esteve ali por um motivo e ela contribuiu para que eu encontrasse a minha chave. Então, muitas vezes a gente tem um objetivo, a gente precisa saber o que a gente quer. E aí deixar que o como a gente vai fazer para chegar lá seja descoberto ao longo do caminho. Porque existem várias maneiras de chegar em algum destino que a gente tenha traçado, várias maneiras. Então a gente tem que estar aberto a isso e deixar que essa caminhada, essa jornada leve a gente para aquele determinado objetivo. Claro, com intenção, com propósito, com plano, mas tem muitas coisas que vão fugir desse plano e talvez vão ser resolvidas de uma forma que a gente nunca pensou antes. E provavelmente é quase certo que isso vai acontecer. Então pense por um instante, onde você está fazendo isso na sua vida? São nos projetos pessoais, nos relacionamentos, na sua carreira? Aonde você está procurando talvez a chave no lugar errado? Abra-se para essas possibilidades, porque a partir daí você vai encontrar o caminho para alcançar o teu objetivo. Se isso fez sentido para você, deixe um comentário aqui falando qual é a situação que você está travado atualmente. Ative o sininho aqui no meu canal, se inscreve. E eu também quero te recomendar um vídeo que fala sobre as 5 verdades que ninguém quer admitir. Eu vou deixar aqui no final dessa tela, então clique e assista.